Saudos, amados irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vamos estar continuando na parte 2 do caráter cristão, sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 1, 12. Nós precisamos compreender que lá Jesus começa a trazer algumas diretrizes para o povo aprender o que nós precisamos fazer para sermos bem-aventurados. Às vezes riquezas, bens materiais não significam que a pessoa é bem-aventurada. Nós precisamos compreender que nós precisamos de muito pouco para sermos felizes. A verdadeira felicidade, ela é especial. E nós, os gregos, eles sempre creram nisso, porque eles olharam para a ilha de Chipre como uma ilha feliz. A ilha que tinha de tudo que alguém tinha necessidade para se ter uma vida, vivendo dentro de uma perfeição que trazia alegria, paz no coração. A palavra bem-aventurado descreve aquela alegria de quem tem o seu segredo dentro de si mesmo e é completamente independente das coisas externas da vida. As bem-aventuranças do crente são intocáveis. Um colapso na saúde, mau sucesso nos negócios, ilustração da ambição, mesmo mudança no clima podem tirar a felicidade vazia que o mundo pode dar. Há 5 verdades que a Bíblia declara sobre isso, sobre essas circunstâncias adversas. A primeira, bem-aventurança é algo que somente Deus pode dar. Ninguém mais pode dar, pastor não pode dar, obreiro não pode dar, é só Deus, é coisa exclusiva do Senhor. É só Ele que pode nos dar a bem-aventurança que permanece, porque as coisas que vêm de Deus são permanentes. Bem-aventurado o povo a que assim sucede. Se bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Salmo 144, 15. Bem-aventurado é um estado que Deus deseja que seu povo goze. Deus te criou para ser feliz. Deus não te criou para você viver com problemas, com dificuldades. Deus criou para você ser uma pessoa feliz. Mas você, com as suas invencionices, com as suas maneiras de querer dar uma mãozinha para Deus, você tem atrapalhado o plano verdadeiro de Deus para a tua vida. Bem-aventurança não depende das circunstâncias. O apóstolo Paulo define isso para nós com muita clareza em Filipenses 4:11, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A pessoa bem-aventurada, ele vive bem em qualquer situação, na escassez, na fartura, em todo o tempo. A pessoa olha e ele tem um brilho que é dele, que permanece nele, não importa a situação que ele esteja atravessando. Bem-aventurança é relacionado com a obediência à palavra de Deus. Para ser bem-aventurado, o segredo é aprender a obedecer o Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Salmo 1:11, essa verdade nós precisamos viver ela. Nós precisamos compreender que se nós quisermos desfrutar das bem-aventuranças, nós precisamos aprender a obedecer totalmente a palavra de Deus. E um quarto momento, nós vamos olhar para o reino. O que é o reino? A última pergunta dessa segunda parte. O que é o reino? Nós estamos falando não de um reino qualquer, mas do reino dos céus. Nós não estamos falando de reino terreno. As pessoas olharam para Jesus e queriam que ele dissesse que ele era rei da terra, que ele era rei terreno, rei dos judeus. Não, ele não era rei. A pátria dele não era daqui. Ele não viera para isso. Ele veio para servir, para salvar, para ensinar as pessoas o que é bem-aventurança. Quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos que há mais de 100 referências ao reino dos céus ou ao reino de Deus. Há alguma diferença entre esses dois termos? Embora haja bastante discussão sobre isso, eu creio que não. Quando Jesus falou a respeito do jovem rico, ele disse: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um caminho pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É óbvio que Jesus estava usando esses dois termos como sinônimos. Jesus não estava falando de dois reinos, mas um. E quando os discípulos perguntaram: quem pode ser salvo? Eles não estavam pensando num reino aqui na terra, no futuro. Eles olhavam para o futuro
com Deus, com o futuro da eternidade, futuro de vida eterna. E nós destacamos 4 fatos sobre este reino. Primeiro, ele é um reino eterno. Daniel 4, 34, 35 nos diz isso. Lá em 1 Crônica 29, 10, 11, o reino universal e eterno de Deus é o último fato. Sua soberania absoluta é o alicerce de toda a verdade bíblica e nenhuma compreensão de história ou teologia é possível sem ela. Segundo, é um reino espiritual. Os judeus procuravam inverter o propósito de Jesus como Messias, que ele viria como libertador para libertar e se tornar rei dos judeus, lá em Jerusalém, naquele momento, no presente. Mas Jesus vinha com uma missão muito maior. Ele vinha com a missão de conquistar os pecadores para viverem no reino eterno, no reino celestial. E o próprio Jesus disse isso. Ele fala para os discípulos, depois da ressurreição, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele fala ainda: Senhor, será que será este o tempo que restaures o reino de Israel? Atos 1, 3, 6. Jesus nunca prometeu estabelecer um reino político. A Pilatos ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino não é daqui. João 18, 36. Terceiro, é um reino contemporâneo, é futuro. Embora o reino de Deus não está totalmente consumado até depois da segunda vinda de Cristo, a Bíblia deixa claro que Cristo inaugurou o reino na sua primeira vinda. Quando os fariseus perguntaram para ele sobre o reino, ele disse: olha, não veio o reino de Deus com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro em vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino já tinha chegado, porque ele já chegou. O reino é Jesus. O reino de Deus é aqui e agora, é nesse momento. Quarto, é um reino dinâmico. O reino de Deus, em último lugar, é o reino absoluto de Deus na minha vida. Cuidado absoluto do Senhor, Senhor absoluto sobre a minha vida. Por causa da minha união espiritual e dinâmica com o Rei, posso viver segundo as normas do reino. O reino de Cristo em e através da vida do povo de Deus não é estático, é dinâmico, é pragmático, é algo que acontece, é algo que vai acontecendo paulatinamente na nossa vida, no nosso convívio, no nosso relacionamento com Jesus. O reino está dentro de nós. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, Senhor, venha a nós o seu reino, nós estamos pedindo realmente que Ele tome o controle absoluto da nossa vida. Crentes vivem sobre o reino gracioso de Cristo. Pela graça de Deus, foram libertados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor e receberam os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Como é bom saber que quando nossa vida terrestre terminar, ouviremos a voz do Rei: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Você se anima com esta esperança? E para concluir, depois de ter feito um estudo introdutório das bem-aventuranças, nós estamos introduzindo as bem-aventuranças, nós vamos continuar nos próximos 2 encontros, falando mais sobre a bem-aventurança. É um assunto que nós precisamos viver ele, nós precisamos cauterizar a nossa mente e o nosso coração para receber as bem-aventuranças do Senhor, para aprendermos a termos uma vida controlada pela ação absoluta de Deus na nossa vida. O reino de Deus está dentro de nós. Nós precisamos compreender isso. Deus está na direção e no controle. Eu gostaria que você atentasse para isso, meu querido, que você procurasse compreender que nós não vivemos nesse reino. O nosso reino não é daqui. Nós fazemos parte de um reino eterno, espiritual, contemporâneo e dinâmico. Nós vivemos no reino que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Ele trouxe ele até nós e agora ele nos requer de volta lá para nós estarmos com ele lá nos céus. Eu gostaria de levar você a meditar nessa tarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.